Sim, né? Mas isso não significa que não vai haver conflito. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a tela. Vamos lá. Aí, voltou. Tá, isso não significa que não haverá conflito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que conflito não significa oposição. Ou seja, não significa que a pessoa está se opondo, ou que ela está se recusando a fazer algo ou a contribuir com algo. O conflito, ele significa uma ideia diferente. E essa é uma oportunidade de aperfeiçoar aquela ideia que foi proposta, aquela ideia que está ali, né, sendo discutida. Então, o medo do conflito significa que essa equipe tem uma harmonia artificial. E se essa harmonia é artificial, então o clima ele é totalmente desfavorável ao crescimento, ao desenvolvimento dessa equipe. Então, se eu tenho pessoas, é natural que essas pessoas percebam as coisas diferentes, é natural que essas pessoas entendam as coisas diferentes. E após essa comunicação, após essa troca de informações, aí sim eu consigo ter harmonia. Aí sim eu consigo trazer uma ideia mais explorada, uma ideia mais elaborada. Então, o medo do conflito é uma disfunção. Se a equipe tem uma harmonia artificial, então essa equipe precisa ser tratada, essas pessoas precisam ser lapidadas. E o excesso disso tem a ver com a bondade ou a inveja. E o que é a bondade? A pessoa não quer de maneira alguma se posicionar. Ela simplesmente aceita as opiniões e as proposições dessas outras pessoas. Em excesso é prejudicial. E a inveja é o contrário, a pessoa não valoriza o que ela tem. Então, ela olha para o do outro e ela quer aquilo. E muitas vezes não mede esforços para conseguir aquilo, né? No meio corporativo, nós até costumamos ouvir, né, uma frase que é assim: fulano puxou meu tapete. O que é esse puxar o tapete, né? É um conflito que não foi resolvido, uma situação que não foi resolvida, e a pessoa foi lá e tentou resolver de uma outra maneira. Não houve harmonia, né? Houve um problema. Então, a ideia é que a troca de informações, ela sempre acontece. Né? O conflito, ele é favorável, desde que ele seja bem tratado, né? Não significa que tem que ter falta de respeito. E a próxima disfunção é a falta de comprometimento. O que é esse comprometimento? Isso tem a ver com a pessoa assumir para si aquele compromisso, né? Eu tenho até um exemplo muito interessante para contar nesse ponto. Eu trabalhei muitos anos em uma companhia, uma seguradora, né? Eu fui gestora de uma multinacional aqui em Brasília. E a seguradora é uma seguradora de seguro de vida. Não é uma coisa tão simples assim, não é tão comum, principalmente naquela época. As pessoas não aceitavam tão bem, tão espontaneamente a ideia do seguro. E por conta dessa realidade, a seguradora adotou como estratégia comercial pagar a indenização com um tempo recorde. Então, a lei exigia 30 dias para o pagamento de uma indenização. E a seguradora queria pagar isso em 15 dias. E por conta dessa regra, nós criamos uma série de mecanismos e ferramentas para que essa meta fosse atingida. E um dos mecanismos era um checklist, um simples checklist. Então, o estagiário recebia toda a documentação que o cliente enviava e ele checava se a informação estava completa, se estava correta. Então, ele olhava documento por documento e marcava no checklist se estava certo ou se estava faltando alguma coisa. E, a partir daí, ele demandava para o departamento responsável. Só que, para o nosso desespero, né, o presidente da empresa, ele quis reduzir essa meta para 6 dias.
E a ideia, com certeza, gerou muito resultado para a empresa, mas nós tivemos um problema, né? Porque a gente teve muita dificuldade para bater essa meta. Mas o nosso colaborador, ele fazia tudo de maneira perfeita. Ele era atencioso, né? Ele olhava a documentação com atenção, atento aos detalhes, ele marcava o checklist, tudo direitinho, só que sempre tinha falha no processo, sempre tinha um problema no processo. E por conta disso, nós tivemos um treinamento. E esse treinamento, ele foi assim, fechou a sucursal para fazer o treinamento. Todos os funcionários participaram desse treinamento. E lá nesse treinamento, nós tivemos o depoimento de um cliente. Era um senhor que já era aposentado e ele veio a falecer e a família recebeu a indenização. A família, na verdade, fez o depoimento porque a pensão que eles iriam receber demorou quase 6 meses para sair. E nesse meio período, a esposa e os netos passaram por uma série de dificuldades, porque eles não podiam acessar o dinheiro, não podiam sacar o dinheiro, tinham que fazer inventário, uma confusão toda. E ficaram sem dinheiro para fazer compras, até a escola das crianças ia ficar atrasada. E, para surpresa dela, o seguro saiu com uma semana. E ela ficou feliz da vida e não perdeu todas essas preocupações, não teve problema nenhum. E até sair o dinheiro da pensão, ela conseguiu viver, né? Ela conseguiu ter qualidade de vida. E esse depoimento trouxe para nós um entendimento diferente do processo de pagamento de benefícios. Então, esse estagiário passou a entender que ele não era simplesmente uma pessoa que fazia checklist, porque isso talvez não era nem importante. Mas ele passou a entender que ele era a peça fundamental para que essa meta fosse atingida. Então, olhando para o cliente, para que esse cliente não passe necessidade financeira, para que esse cliente tenha qualidade de vida depois de uma situação trágica, ele era a única pessoa que poderia fazer com que isso se tornasse realidade na vida daquele cliente. Então, ele passou a executar o trabalho de uma maneira completamente diferente. E, por fim, a empresa inteira, em todos os estados, adotou essa meta e conseguiu pagar os benefícios dentro desse prazo. Isso foi um sucesso. E esse exemplo foi para nos mostrar que, às vezes, o colaborador ele está muito comprometido, sabe? Aparentemente, ele está comprometido com o resultado. E, na verdade, ele faz o melhor que ele poderia fazer. No caso desse estagiário, ele fazia um checklist perfeito, preenchia todo o formulário, era tudo perfeito. Só que muitas vezes a gente não conseguia chegar no resultado, até que ele percebeu a significância que ele tinha nesse processo. E depois disso, o processo não mudou, mas a atitude dele mudou. E o resultado, como consequência disso, foi um dos melhores resultados que nós já tivemos. Então, essa é a diferença, né, da pessoa realmente se sentir comprometida, ela se sente comprometida, ela assume para si essa responsabilidade, esse compromisso, porque ele entende que ele é uma peça fundamental, que ele é importante, que o trabalho dele é relevante, que faz diferença, que realmente contribui. Então, se tem falta de compromisso, tem falta de comprometimento na equipe, as pessoas não tomam decisões, as pessoas têm medo de escolher, têm medo de decidir, porque elas não querem se responsabilizar, porque acham que não são importantes para isso. Então, assim, quem sou eu para tomar tal decisão? Né? Eu não sou nada, eu não sou ninguém para tomar tal decisão. Então, esse relacionamento, ele fica prejudicado. E nos extremos, nós temos duas abordagens. A humildade, a pessoa não contribui porque realmente ela se coloca numa posição muito inferior, ou essa pessoa se acha numa posição tão superior ao ponto de não contribuir. Ou seja, eu não vou falar nada porque isso aí quem tem que cuidar são os outros, né? Os operacionais, chão de fábrica tem que trabalhar com isso. Então, a falta de comprometimento, ela vem alinhada, atrelada com essa significância. O próximo desafio, a disfunção da equipe, tem a ver com uma cultura que nós temos. E essa disfunção, ela é evitar
responsabilizar os outros. Então, normalmente, o que se vê, né, o que nós encontramos aí no meio corporativo, nas organizações, nos times, né, nas equipes, é que as pessoas se preocupam com o dela. Então, assim, eu faço o meu muito bem feito. Agora, se fulano não faz, eu não tenho nada a ver com isso. Então, é como se fossem peças isoladas de um quebra-cabeça. Mas essas peças isoladas, elas não formam a figura do quebra-cabeça. Elas fazem qualquer outra coisa, mas elas não servem para resolver o problema do quebra-cabeça. Então, a questão é que cada pessoa, ela não é sozinha, ela não é isolada, ela tem que trabalhar em conjunto, ela tem que trabalhar em harmonia para que essa equipe funcione, para que esse resultado aconteça. Nós não temos essa cultura de olhar para o meu par, de olhar para o meu colega de trabalho e falar para ele assim: poxa, você poderia ter feito melhor. Se você tivesse feito de uma maneira diferente, o resultado seria melhor. Só que o receio de falar isso é que as pessoas não vão receber essa dica, né, essa sugestão, essa contribuição de maneira aberta. As pessoas não serão receptivas, porque não existe essa cultura, a menos que a pessoa aprenda a receber esses feedbacks. Muitas vezes, o que se pensa é que a pessoa está querendo ser chefe do outro. Ela está me chamando a atenção, está querendo ser chefe, está querendo ser promovido agora, está querendo se mostrar. Então, é uma mudança de cultura. Porque se eu não tenho essa conexão a ponto de cobrar, de responsabilizar as pessoas pelo resultado, significa que o padrão ele vai ser baixo. Se eu quero elevar o padrão, então eu preciso ter pessoas que se responsabilizem pelo resultado também do outro e não somente pelo seu resultado. Eu preciso ter pessoas que olhem para o lado e que eles enxerguem essa outra pessoa como parte, né, desse processo. Uma equipe não funciona sozinha, com uma pessoa apenas. Uma equipe funciona com um conjunto de pessoas. E se eu quero elevar o padrão, então, eu preciso ter esse nível de conexão, a ponto de cobrar, a ponto de dar um feedback de melhoria, um feedback corretivo, ou até um feedback de reconhecimento, sem ser mal visto por isso. E no extremo, o excesso ele é negativo quando a pessoa é agressiva na hora de cobrar, quando ela acusa, quando ela chega a ser grosseira com o outro, né, ao cobrar essa melhoria, ou essa pessoa simplesmente ela deixa de pontuar essas situações. Então, os dois extremos são prejudiciais. O ideal é que todos os membros da equipe, em maior ou menor escala, com o cargo mais elevado ou com o cargo não tão elevado, mas que todos tenham essa visão e todos tenham essa conexão de se colocar nessa posição, de querer sempre qualidade, de querer sempre o melhor resultado. A próxima disfunção tem a ver com a falta de atenção aos resultados. E aqui eu quero até chamar atenção para essa disfunção, porque aqui tem um calcanhar de Aquiles, aqui tem um problema que nós encontramos diariamente. A falta de atenção aos resultados. É como se as pessoas simplesmente fizessem por fazer. Assim, eu sou pago para isso, então é isso que eu vou fazer. Eu sou pago para atender o telefone, então é isso que eu vou fazer. E a pessoa não se atenta ao resultado final, porque a questão não é só atender um telefone, como esse exemplo. A questão é proporcionar para o cliente a melhor experiência. A questão é você olhar para o todo, para esse resultado como um todo, e não só para uma execução de uma tarefa. Mas isso acontece porque, na maioria dos casos, o ego individual ele é maior do que o ego coletivo. E o nosso trabalho é para inverter esse posicionamento, porque o ego coletivo, ele sempre tem que ser maior do que o ego individual. Não adianta eu estar vivo dentro de uma equipe que está morta. Não adianta eu brilhar em uma equipe que está apagada. Não vai funcionar.
Então, eu tenho que pensar no resultado final, no resultado como um todo, e ter atenção a esse resultado. Se eu não tenho atenção nesse resultado, então, consequentemente, a minha postura é de não contribuir, a minha postura é de não me importar com as coisas ruins ou as coisas que não estão funcionando. No extremo, né, a avareza é simplesmente não me importo, eu guardo para mim tudo, eu não estou nem aí com o outro, ou até mesmo a preguiça de falar assim, se eu não posso fazer nada, então eu vou ficar quieto, né? Eu não posso contribuir, não estou afim de mudar, não estou afim de dar esse trabalho, está funcionando assim, deixa aí como for. Quem é o gestor que se vira para melhorar esse processo. Então, se eu tenho falta de atenção aos resultados, é porque a pessoa não tem necessidade de contribuir e a pessoa não tem necessidade de crescer. Ou essa necessidade está tão baixa, que a pessoa resolveu deixar para lá. Então, a questão é que, se eu tenho uma disfunção como essa na minha equipe, eu preciso saber onde tratar, como tratar. E as necessidades básicas, elas são o plano de fundo de todos esses comportamentos. Essas são as disfunções que resumem praticamente todos os problemas que nós temos dentro de uma equipe. E se eu consigo observar isso de maneira individual, percebe que nesse momento eu não estou olhando a minha equipe como um todo, eu estou olhando a minha equipe indivíduo por indivíduo. Porque o resultado ele é consequência de um relacionamento que acontece um a um. Se essa pessoa tem uma boa decisão, se essa pessoa tem um bom comportamento, se essa pessoa é assertiva, se essa pessoa contribui, se essa pessoa quer crescer, eu tenho como consequência um resultado sempre positivo e que vai melhorar a cada dia. Agora, se essas necessidades elas estão jogadas, estão largadas, ou se eu não tenho atenção a essas necessidades, as disfunções elas vão crescer, as disfunções vão criar raízes, essas disfunções vão se expandir dentro dessa organização, dentro dessa empresa, e o resultado vai sempre regredir. E não é isso que eu quero trazer. Né? O resultado ele tem que crescer e não regredir. E se eu não estiver atento a esse comportamento, se eu não estiver atento a esse processo de tomada de decisões, então eu vou ter, com certeza, sérios problemas. E muitas vezes os gestores, eles criam planos de ação. Eles criam alternativas pensando justamente em minimizar essas consequências negativas. Né? Vamos voltar aqui ao nosso primeiro slide. Eles criam alternativas para minimizar esses extremos, né? E eles querem ter muitas pessoas com essas virtudes positivas. Só que as pessoas, elas vão migrar entre um extremo e outro, ou elas vão ficar ali no meio do caminho, mas as pessoas não são máquinas, elas não vão ter esse comportamento repetido da mesma maneira. Então, a motivação ela é a mesma, a necessidade é a mesma, mas a decisão muda de acordo com o cenário, de acordo com a situação que a pessoa vive, né? A minha ideia aqui é trazer para vocês essa reflexão. No fundo, eu tenho um comportamento, eu tenho uma decisão. No fundo, a pessoa fez algo e ela já fez, mas o meu foco não tem que ser aqui no que ela fez. O meu foco tem que ser no que motivou essa pessoa a tomar essa decisão. Então, o meu papel é de educar, é de instruir, é de ajudar essa pessoa a perceber uma alternativa diferente. Porque se ela tem uma alternativa diferente, como consequência, ela pode tomar uma decisão diferente. A decisão é dela, a decisão não é minha. Então, o meu papel é de influenciar. Quanto mais alternativa essa pessoa tiver, melhor vai ser o processo decisório, porque ela quer um resultado positivo. Todos nós queremos um resultado positivo. Né? Então, esse conteúdo que nós falamos das disfunções da equipe estão aqui nesse livro, né? Que são os 5 desafios das equipes. Esse livro, quem tiver interesse aí de ler, de buscar essa informação, é muito interessante, porque aqui tem muito mais do que o que nós falamos. Nós falamos um pouco, né, nessa aula inaugural,
mas tem muito mais, tem muitas informações ainda que podem ser exploradas, né? E eu quero que vocês tenham toda essa vivência, essa exploração para que o desenvolvimento humano possa acontecer. Mas, pensando exatamente nessa questão, eu quero voltar aqui nessa necessidade, que são os problemas, né? A necessidade de fazer a equipe crescer, a necessidade de fazer a equipe ter engajamento, de fazer a equipe ter conexão, as pessoas se sentirem em crescimento, se sentirem seguras. E tudo isso é uma cultura que precisa ser instalada. Essas coisas não vão acontecer de uma hora para outra, porque, muito pelo contrário, nós aprendemos que eu não posso confiar nas pessoas, eu aprendo que conflito é ruim, eu aprendi que eu vou fazer a minha parte, que quem quiser que faça a parte deles. Né? Tem até um ditado que diz: se quer bem feito, faça você mesmo. Né? Eu aprendi que eu não posso pensar nas responsabilidades dos outros, que cada um cuida do seu papel. Mas se eu penso em um time, eu não posso pensar que eu sou uma pessoa isolada. Eu não sou uma pessoa isolada, eu sou parte de um algo maior do que eu. Então, essa cultura, ela tem que ser implantada dia após dia. Vai acontecer nas reuniões de equipe, vai acontecer nos treinamentos, nos feedbacks individuais, nos contatos informais que o gestor tem com essas pessoas. Então, a ideia é fomentar essa alternativa a ponto de as pessoas aceitarem com o tempo essa ideia como a melhor ideia. Então, isso vai acontecer com o tempo. Então, por isso é importante repetir, praticar, repetir e levar esse conceito, levar esse nível de maturidade para as pessoas, que a partir daí elas vão tomar uma decisão diferente. Lembra lá do nosso processo? Eu tenho consciência de algo. A partir desse momento, eu levanto as informações e, com base nessas informações, eu comparo as alternativas e escolho a melhor. Então, a ideia é que as pessoas tenham alternativas. Se ela tiver alternativa que leve essa pessoa para esse cenário, então isso vai acontecer com o tempo. E o grande pulo do gato aqui é você saber onde está a motivação interior, né? A motivação emocional. Ou seja, se eu quero levar conexão para essas pessoas, então eu preciso trabalhar nesses padrões, eu preciso trabalhar nesse nível de maturidade, nesse nível de relacionamento. Eu preciso ensinar as pessoas a serem imparciais. Eu preciso ajudar essas pessoas a se sentirem importantes, se eu quero compromisso, se eu quero comprometimento, se eu quero que as pessoas tomem decisões, que as pessoas se posicionem. Eu preciso que as pessoas não tenham medo de conflito, né? Que essas pessoas realmente se sintam à vontade para contribuir, para falar o que pensam, e a partir daí respeitar a decisão que for tomada como se fosse a própria decisão. Isso sim é trabalhar em equipe. Se algo foi decidido pelo bem coletivo, então não importa quem decidiu, se foi Beltrano ou se foi Ciclano, o que importa é que eu assumo essa decisão também como minha, porque eu faço parte dessa equipe. E se eu tenho todos esses níveis aqui de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento, se eu consigo minimizar esses extremos, então com certeza o meu resultado vai crescer. Com certeza o meu resultado vai se expandir. Então aproveitem esse conteúdo, coloquem em prática. Né? Nós estamos aí, né, no nosso início de estudo. A próxima aula ao vivo vai ser daqui 15 dias. Então, nessa primeira quinzena, a tarefa é assistir a primeira aula. Lá na plataforma se eu não me engano, são 3 vídeos que são relativos à primeira aula. Então, você vai assistir a primeira aula. O tema dessa aula é delegação. O que é delegar? É você transferir a responsabilidade sobre algo
para uma outra pessoa. E eu só faço isso se eu confio, eu só faço isso se eu acredito que essa pessoa tem realmente a competência para executar aquilo que eu estou pedindo. Mas nesse vídeo você vai aprender uma técnica diferente para você delegar. Você vai aprender uma técnica para você acompanhar essa delegação e tem ferramenta. Então você vai baixar o PDF. Agora, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão simular uma delegação. Até quem já conhece, sabe, a Fernanda, a Jamile, sabe que eu trabalho com team coaching, né, com desenvolvimento de equipe, eu aplico essa técnica no trabalho, no dia a dia. Então, ou seja, você coloca uma situação e uma pessoa vai simular que é um gestor e o outro vai simular que é o colaborador dessa equipe. E você vai aplicar essa ferramenta de delegação. Funciona muito, dá super certo. Se você não tem alguém da equipe para fazer isso, procure uma pessoa com quem você se sinta seguro. Então, assim, o esposo, a esposa, um filho, alguém aí do seu relacionamento, chama essa pessoa e fala, vem cá, senta aqui, deixa eu fazer com você um exercício do meu curso. Então, eu vou fingir que você é um funcionário da minha equipe e eu vou te passar uma tarefa. Tá? Imagina aí que você é um funcionário, eu vou conversar contigo. E um vai simulando como se fosse um teatro. Gente, funciona muito. Essa é uma técnica de aprendizagem muito efetiva, né? Então, a tarefa é que nos próximos 15 dias você assista a primeira aula e você aplique esse exercício, tá? Porque na próxima aula ao vivo, daqui 15 dias, nós vamos começar o nosso encontro falando sobre essas percepções, né? Sobre como foi aprender e aplicar essa técnica de delegação, ok? Então, aproveitem o conteúdo, assistam novamente, pensem nesse passo a passo, imaginem essa organização mental dessas necessidades e conecta isso com os problemas, com as disfunções, com os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. E pense num plano de ação, porque cada pessoa é uma pessoa. Nós não vamos olhar para o nosso colaborador como se ele fosse um funcionário. Não é um estagiário que eu estou conversando, não é um analista que eu estou conversando, não é um coordenador simplesmente, não é um assistente, não é uma recepcionista ou um recepcionista que eu estou falando, não é um membro da igreja. Eu estou falando com uma pessoa. E assim como todas as pessoas, todo mundo tem necessidade. Essas necessidades emocionais influenciam a decisão. Muitas vezes a pessoa toma uma decisão turva, ela não percebe, ela não enxerga, ela não vê, ela precisa de ajuda para enxergar. E a nossa forma de ajudar é usando como ferramenta a comunicação. Nós temos o poder da palavra para levar esse crescimento e esse desenvolvimento. E essa comunicação, ela tem que acontecer de maneira clara, né? Ela tem que acontecer com um olhar humano. Eu não vou olhar para essa pessoa simplesmente julgando o que ela fez ou o que ela deixou de fazer. Mas eu vou entender as motivações emocionais que ajudaram essa pessoa a tomar essa decisão. E quando eu tenho esse olhar, a minha postura é diferente. Então, aproveite esse conteúdo, aplique no seu dia a dia. As ferramentas já foram aplicadas, né? Eu já tive até uma pessoa numa consultoria que eu fiz, uma empresa, que ela aplicou a ferramenta na filha, que era adolescente, ela estava com problema de relacionamento com a filha, e aí ela falou assim, nossa, Lena, quando eu cheguei em casa estava tudo um brinco, tudo perfeito, funcionou até com a minha filha. Então, são técnicas voltadas para o desenvolvimento humano. Então, tem um olhar diferente, observe essas necessidades, passem a entender essas necessidades e ajudar essas pessoas a alimentar essa falta, né, a suprir essa falta, porque assim a decisão dela vai mudar, ela vai ser mais assertiva e, como consequência, o resultado também vai melhorar, vai mudar. Sem contar que eu vou evitar todas essas disfunções que acontecem comumente em qualquer equipe. Então, aproveita esse conteúdo, né? Reveja esse vídeo e a gente se vê na próxima aula. Até lá!
Tchauzinho para vocês.